trazendo aqui a palavra. Tudo que foi falado aqui nessa noite, eu acredito que você já recebeu, mas ainda não acabou. Deus ainda tem muito mais para liberar através da palavra. Que você possa estar com seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Ele vai falar lá no íntimo da tua alma e do teu espírito. Mas você só vai entender realmente se você estiver em espírito, porque o nosso Deus é espírito. E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Glorifico a Deus pela vida da pastora Renata, uma mulher inspiradora, uma mulher que inspira propósito de Deus, inspira a essência do Senhor. Eu glorifico a Deus nessa noite pela sua vida, pastora Renata. Você é um presente de Deus para essa igreja, amém? E aqui está uma lembrancinha, tá bom? Da igreja, do seminário de intercessão. Receba com todo amor. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora, levantasse a tua mão aqui em direção à pastora Renata, para nós podermos estar orando pela vida dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho apresentar a vida da pastora Renata, essa mulher virtuosa, Pai. Deus, essa mulher que obedece o teu chamado, Senhor, independente, Senhor, das lutas, das adversidades. Senhor, ela tem, Senhor, se colocado na brecha. Senhor, ela tem ouvido a voz do Senhor, Deus, a cumprir o propósito e o chamado que ela tem neste lugar, que é nesta igreja, Pai. Por isso, Deus, usa a vida da pastora Renata da forma poderosa que o Senhor quer usar. Que nesta noite, Deus, tudo, Senhor, que ela se colocou ali, Senhor, para meditar na palavra, Senhor, para trazer para a tua igreja, que seja uma palavra rema, uma palavra direcionada pelo teu Espírito Santo, que não seja ela falando, mas que seja o teu Espírito a bradar neste lugar, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que em breve o Senhor voltará, Senhor. Usa a vida dela, Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigada. E cadê uma foto aqui, nossa? Cadê uma foto? Cadê uma foto? Cadê o pessoal da foto? Não tem um pessoal da... alguém da foto? Aqui? Ah, obrigada, amém, obrigada. Deus abençoe. Você pode colocar ali no meu lugar? Sim, claro. Viu? Amém, obrigado, viu? Vamos nos sentar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma honra e um privilégio poder estar aqui. Esse seminário é um presente de Deus para a igreja. Ele é importante para nós, faz parte já do nosso calendário, não é? Então, quando a gente vai pensar no próximo ano, todo final de ano, a liderança se reúne e pensa o próximo ano. Nesse momento, o seminário de oração já está no coração, né, tanto dos líderes da intercessão, quanto de todos os líderes. Quando será o seminário de oração? E aí já fica lá agendado, né, para que a gente possa se organizar e preparar o nosso coração e a nossa agenda para estarmos aqui nessa noite. Amém? Eu quero encorajar você a aumentar a sua expectativa daquilo que Deus vai fazer, não apenas nessa noite, mas nesse seminário. Eu tenho certeza que Deus já falou com você de alguma maneira. Comigo já falou. Comigo já falou. Já me encheu aqui o coração, já deu aquele tremor por dentro. E eu já comecei a sentir aquela presença diferente, gostosa, que não dá para a gente ficar quieto, que a gente tem que manifestar de alguma forma. Oh, glória! Enfim, Ele está aqui. Ele está aqui. Então eu encorajo você
a aumentar a sua expectativa. E se você não está inscrito para amanhã, corra e se inscreva, porque o negócio é amanhã. Amanhã a gente fica aqui o dia inteiro. Então não tem como você sair daqui igual você entrou. Então, se você não fez a sua inscrição, procure os líderes da intercessão e clame a misericórdia, porque as inscrições já acabaram. Mas eu encorajo você mesmo assim, viu? Aí depois eles resolvem lá, se não der... Aí... Eu quero que você abra no nosso capítulo 19 de Apocalipse. Caio abriu lendo aqui, um pouco antes. Eu quero ler novamente, porque eu percebi que muitas pessoas não estavam presentes ainda no momento da abertura. E eu já tinha aqui mesmo separado para a gente ler. Glória a Deus por isso. Mas eu quero ler para contextualizar a partir do 6. Diz assim, João vai descrevendo: então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e damo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, já a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a visão de João, que ele descreve no livro de Apocalipse. João era um dos discípulos de Cristo. E preso na ilha de Patmos, ele então tem visões proféticas. E ele então escreve, até obedecendo aqui a própria visão. Nós lemos, né? O anjo disse para ele: escreve, escreve. Era importante ele registrar para chegar até nós, para que a gente pudesse ter acesso a essa visão. Então isso tem um propósito. Sabermos disso tem um propósito, e um propósito eterno. Ele viu muitas coisas, e aqui a gente vê a descrição dele sobre a grande vitória. As bodas do Cordeiro são uma das partes do livro de Apocalipse que são mais estudadas. Ela é uma parte muito
esplendorosa e fascinante. Queremos saber como isso foi acontecer. O rei está voltando e ele vai vir buscar a noiva, foi o que a gente leu. E ela está linda, ataviada, pronta. Não foi isso que a gente leu? Glória a Deus por isso. Eu quero lembrar eu quero pedir para você abrir lá em João 21, no versículo 21 e 23. A igreja primitiva, lá no tempo de João, quando esse livro de Apocalipse foi escrito, tinha uma expectativa muito grande sobre a volta de Jesus. Vamos ler aqui essa passagem. Diz assim: quando Pedro o viu, então naquele momento onde Jesus vai lá, bate aquele papo com Pedro, né? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas 3 vezes, e aí depois terminou, tudo bem, o Pedro era assim, né? O Pedro caía e levantava, né? Então já passou, ele já vira a página e pergunta: Senhor, e esse aí? E quanto a ele? Estava falando do João. João era o discípulo mais jovem deles e era o mais grudado com o Senhor. Provavelmente ele ainda era um adolescente. Ele tinha uma intimidade diferente com Jesus. Diferente. Ele deitava no peito de Jesus. Provavelmente ele era o mais chegado. Na hora da crucificação, quando todo mundo correu, o João ficou. O João ficou. E aí Pedro pergunta: Senhor, e quanto a ele? E ele respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Acabei de dar uma bronca em você, acabei de restaurar a sua aliança comigo, Pedro. Por favor, foca. Isso é meu comentário. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Então, aqui já é um versículo que mostra que eles tinham um rumor que enquanto o João estivesse vivo, Jesus podia voltar. Que Jesus ia voltar ainda com o João vivo. Então isso passava, essa possibilidade estava sempre nas conversas. Atos 4, 34 e 35, tão conhecido da gente, diz assim: olha, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por que que eles faziam isso? Porque eles achavam que Jesus estava voltando daqui a pouco. Daqui a pouco Jesus voltava. Por que que eu vou ficar guardando esse terreno? Eu vou vender meu irmão aqui, está precisando de roupa, está precisando de comida. Para que que eu vou vender? Para eu ficar guardando? Eu tenho um terreno lá que eu não estou usando. Imagina, não tem negócio de ajuntar para mim. Tenho 2 carros, para que eu vou ter 2? Vende, celeiros, vende. Traz o dinheiro ao pé dos apóstolos e distribui aí como você acha bom. Está tudo certo. Sem apego nenhum. A igreja primitiva, ou seja, a igreja da época em que foi escrito esse Apocalipse, tinha uma expectativa da volta de Jesus iminente. É como Jesus estivesse às portas. Tudo que eles faziam era pensando: Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas só mais um pouco assim, rapidinho ele volta. Era assim, sabe, como se fosse amanhã, como se fosse logo ali. Eles viviam sem nenhum apego de nada. Eles viviam intensamente a verdade da comunhão do corpo de Cristo. Sem nenhum apego a nada, somente focados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí a gente pode ler aquelas maravilhas, não é? Lá de Atos 2. Em comunhão, sempre juntos, orando, de casa em casa, repartindo o pão, comiam juntos com singeleza de coração. Que maravilha, né? E Deus ia acrescentando, sem eles fazerem força, né?
sem muitas obras missionárias, Deus já ia acrescentando ali mesmo, não tinha muita organização, eles só se juntavam e estavam juntos, mas eles estavam focados em Jesus que estava voltando. Eles viviam com essa expectativa iminente, na mente, no coração, isso ardia neles, todos os dias, esse era o assunto. Nos impressiona, a gente gosta de falar sobre a igreja primitiva, né? Como eles viviam, que coisa linda, que exemplo para nós. Mas a base é essa. A teologia, eles não tinham muitas coisas, eles não tinham nem essa Bíblia organizada aqui. Eles tinham só os escritos do Velho Testamento e todo o Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Ainda eram simplesmente cartas, registros, que um mandava para o outro como coisas pessoais. Eles não tinham o que nós tínhamos, mas eles estavam focados naquilo que Jesus disse. Eu cedo venho. Eles estavam focados. E a igreja atual? Como somos nós com relação à volta de Cristo? Eu quero convidar você para abrir lá em 2 Pedro. 2 Pedro 3, do versículo 9 em diante. A gente não combinou, né, Caio? Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, derretidas. Como é que isso vai acontecer? Não sei. Mas a gente sabe que tem aí, né? Um tal de efeito estufa que todo mundo já ouviu falar, não é verdade? Esquentando a terra, sei lá, né? Se dá um piripaque lá no sol, ele se aproxima, sei lá. Se a gente se aproxima do sol, não sei, mas o negócio é fogo, está garantido. Não será água, será fogo. Os elementos se desfarão. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, os céus também, ou seja, vai vir de cima para baixo. A possibilidade de ser algo cósmico é muito maior. Eu acho, né? É claro que uma bomba atômica também faria a mesma coisa. Incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Bem, mas aqui a pergunta para nós é: 2000 anos depois de João ter tido aquela visão, escrito para nós, de vermos aquela igreja primitiva na grande expectativa da volta do Senhor, nós percebemos que lá já havia um grupo que achava que Jesus estava demorando, né? A gente leu aqui em 2 Pedro, já tinha um grupo que era, mas cadê, né? Os anos estão passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, cadê? Cadê Jesus? Né? 10, 20. Né? O Apocalipse foi escrito 60 anos
após a morte de Jesus, mais ou menos. Então, eles tinham uma expectativa e achavam que já estava demorando. 2000 anos depois, a maioria de nós pouco fala desse tema. Eu louvo a Deus pelo tema que está sendo trazido a nós, porque é um tema de suma importância para a nossa vida. Qual é o sentimento que esse texto nos provoca? O que sentimos? O Caio falou aqui, medo ou alegria? Tremor? Tem expectativa? Uma mistura das duas coisas? O que você sente? Anseio? Ai, não vejo a hora. Indiferença? Não sei do que se trata. Não estou informado do que é. O que você sente quando você ouviu esse texto? De repente você fala assim, não, eu nunca li esse texto, ou não estou familiarizado, né? Não tem problema, a gente acabou de fazer a leitura. O que você sentiu? Guarda aí essa resposta para você e o Deus que conhece o seu coração. Mas tenha essa resposta. Busque essa resposta aí no seu coração. Não precisa compartilhar com ninguém, mas tenha ela em mente. Eu quero falar de um homem que foi um exemplo para nós, nesse quesito. João Batista. Vamos ler um pouco sobre a passagem dele por aqui. Marcos 1, versículo 2 ao 8, nós podemos ler assim. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. João Batista tinha uma missão clara. Preparar o caminho do Senhor. Uma das canções que as meninas dançaram aqui é aquela que a gente canta muito, né? E fala que a gente estou perdendo tudo por amor. E essa música está falando do João Batista. É o João Batista que perdeu tudo por amor a ele. E o que foi que ele perdeu? Ele perdeu toda a sua pompa que ele poderia ter como sacerdote. Ele abriu mão. Nós acabamos de ler que ele se vestia com pele de camelo, que ele comia gafanhoto e mel silvestre, sendo que ele podia se alimentar do templo. Ele era filho de sacerdote, mas ele abdicou disso porque ele tinha um chamado. E ele, a vida dele, o estilo de vida dele, já era uma forma de protesto contra a religiosidade da época, contra a desigualdade social da época, contra as coisas que aconteciam na religião, no meio da religião. João Batista tinha uma missão e ele levou muito a sério durante toda a sua vida. Ele pregou até o Messias vir.
até o Messias vir. Ele era primo, em segundo grau, né? Dizem que não existe essa expressão, né? Primo de segundo grau. Mas a mãe dele era prima da mãe de Jesus. Então, eles se conheciam. Ele tinha mais ou menos uns 6 meses de diferença só de idade de Jesus. Eles se conheciam. Mas quando chegou o dia, ele levou um assombro e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando chegou o dia dele anunciar que aquele era o Messias, ele não titubeou. Ele não pensou também assim: não, vou ficar fazendo propaganda aí para o meu primo. Caso ele já soubesse, né? Não sabemos, nunca saberemos disso. Ou se ele só soube naquele grande dia que ele disse essa frase: eis o Cordeiro de Deus. João Batista, ele engrandecia o Messias em suas pregações. Ele dizia: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu batizo com água, ele vai batizar com Espírito. Quer dizer, gente, não olha para mim. Como a gente canta, e é uma das frases dele, que eu diminua e que ele cresça. O foco é Jesus. O foco é Jesus. João Batista mostrava, colocava um holofote em cima daquele que ainda ia vir. Ele gastou sim toda a sua vida nisso. Toda a sua vida. Ele pode dizer que perdeu tudo e gastou toda a sua vida na missão que ele tinha, por amor. João Batista também ele foi chamado para a santificação. Desde o ventre da sua mãe. Provavelmente ele era um nazireu. O anjo que deu a informação para a mãe dele que ela estava grávida já falou: você não vai beber bebida, nem seu filho. Ele nunca experimentou uma gota de vinho, que era a única bebida que tinha na época. Hoje tem Coca-Cola, refrigerante, suquinho, né? Não, era a única coisa que tinha. Ou era água, ou era vinho. Não tinha muitas opções. Mas ele nunca experimentou. Ele, como eu disse, abriu mão dessas regalias que ele podia ter. Abriu mão de viver numa casa. Ele tinha pai e mãe. Aliás, pai e mãe que o amavam muito. Ele foi um filho muito desejado. Ele abriu mão de morar lá, foi morar no deserto. Mas olha que interessante. Apesar dele morar no deserto, ele não queria se afastar das pessoas. Ele queria se afastar do sistema religioso da época. Porque ele ajuntava as pessoas e pregava para as pessoas. Ele não queria se afastar das pessoas. Ele estava sempre pregando às pessoas, para as pessoas que precisavam conhecer a palavra de Deus, para as pessoas que precisavam se arrepender dos seus pecados, ter o seu coração quebrantado, se voltar a Deus. O povo naquela época estava tão focado nas suas mazelas. Alguém precisava chamar a atenção para aquilo que era realmente importante. É verdade, eles estavam sendo oprimidos por Roma. É verdade, por qualquer coisa as pessoas morriam. Eles tinham que pagar impostos abusivos e era muito terrível, a pobreza reinava, era algo terrível. Mas eles estavam pensando em resolver as suas próprias dores. Precisava vir alguém para endireitar e preparar o caminho, o coração das pessoas.
João Batista fez isso. Sua vida é um exemplo de devoção e de santificação, mas também de satisfação em Deus. Ele morreu satisfeito. Mas eu quero convidar você a pensar em 3 coisas, 3 providências que a igreja que espera o seu rei precisa ter, precisa tomar. Posicionamentos, posturas, que a igreja de hoje, que está esperando o rei dos reis, como é que a gente deve esperar esse rei? Será que é uma espera passiva? Deita, dorme. Senta e espera. Será que é assim? Não. Nós temos também uma missão a cumprir. Jesus era aguardado antes. João Batista o anunciou e preparou o caminho para ele. Agora, aguardamos a vinda do nosso Senhor. A missão que nós temos é de pregar o Evangelho. Aqui, em Mateus, fica tão claro as palavras do nosso Jesus ressuscitado. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É essa a missão. Jesus, um pouco antes da sua morte, ainda quando seus discípulos perguntavam sobre o fim, em Mateus 24:14, ele explica: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. Só então virá o fim. Todas as nações precisam saber do evangelho. Século retrasado, século XIX, às vezes eu me esqueço que a gente já está no 21, mas o século XIX era marcado por missionários que pegavam esse versículo e o viviam. Pessoas, às vezes, pobres ou ricas, que saíam das suas casas, dos seus países de origem, e iam para o outro lado do mundo. Deixavam, às vezes, uma vida regalada e estruturada, um país com uma economia ok, como Inglaterra, Estados Unidos. Saíam e iam para a China, para a Índia, para a Birmânia, para falar de Jesus. Alguns saíam, se despediam no cais, pegando aqueles navios perigosos, que nunca tinham certeza que iam chegar no destino. Despediam, davam tchau para as suas famílias. E as famílias lá em terra, chorando, sabiam que nunca mais veriam os seus amados. Porque a probabilidade deles voltarem era mínima. E eles sabiam disso. Mas esse versículo os impulsionava. Esse versículo, essa verdade, o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, para que o Senhor venha. Só assim será o fim, só assim o nosso Deus virá. Eles eram impulsionados com essa verdade e abriam mão do seu conforto, de carreiras, abriam mão às vezes de casar, de ter filhos, dos sonhos que eram comuns para as pessoas, e iam. E sim, muitos, a grande maioria, nunca voltava para casa. Mas cumpriam a missão. Cumpriam a missão. Provavelmente como João Batista,
morreram satisfeitos em Deus. E a igreja de hoje? E a igreja de hoje? Nós temos também uma missão clara. A missão não foi dada apenas para os 11 que estavam lá reunidos e ouviram aquela frase que a gente acabou de ler. Para todos aqueles que se chamam discípulos de Cristo. Se você crê em Cristo, você está comissionado. Essa ordem é para você, para mim. Bora pregar o evangelho. Ah, não sei, não fiz teologia, não estudei. Prega o que você aprendeu até aqui. O que você já aprendeu de Jesus? Que Ele te ama? Fala isso. Que Ele te salvou? Fala isso. Que Ele te perdoou? Fala isso. Que Ele vai voltar? Fala isso. Não precisa um grande curso para a gente cumprir a missão. Precisa de foco. Aproveitar todas as oportunidades. Nós não podemos parar, nós precisamos ir, nós precisamos pregar, nós precisamos batizar as pessoas. Essa é a nossa missão. O João Batista, ele foi incessante. Nós também devemos ser, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Tem pessoas que me inspiram hoje. Tem pessoas que não olham para dificuldades, que não ficam pensando como é que vai ser, se eu vou conseguir, se eu vou saber falar. Tem pessoas que vão. Tem pessoas que eu admiro. Tem pessoas que não ficam pensando, será que eu tenho idade para fazer esse negócio? E uma das pessoas que me inspira assim é Judite. Viu, Judite? Todo evangelismo está Judite. Não é verdade? Judite me inspira. Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Mas a pergunta aqui para nós, como igreja, entendendo essa missão, será que nós temos feito o nosso melhor? Será que nós temos feito o nosso melhor em ir, em pregar, em batizar, em falar para as pessoas do amor de Cristo? Será que nós temos feito o nosso melhor em proclamar a vinda desse rei? Nós queremos muito o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não é verdade? Nós desejamos isso, que esse reino seja instaurado. Mas nós precisamos pregar, nós precisamos ir. No versículo que a gente leu anteriormente, fala que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Lá em 2 Pedro, nós podemos apressar a vinda do Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas, então a gente não precisa se preocupar. Você pode pregar para todo mundo. Você pode dizer que Ele ama todo mundo, porque é verdade. É verdade. Ele deseja a salvação de todo mundo e é verdade. Você pode dizer, Deus tem um plano na sua vida, não é só chavão evangélico. É verdade. Ele tem um plano de salvação na vida de todo ser humano. Como isso vai acontecer? Não sei. Aí os detalhes ele sabe. Mas eu tenho certeza que Ele tem um plano para cada um de nós. E é um plano bom. Como diz lá em Jeremias 29, é um plano bom. Porque Ele só tem planos bons para nós. Porque um pai que ama um filho só tem planos bons para ele.
Às vezes precisa pegar o filho e dar uma ajeitada assim no caminho dele, né? Sim, porque o pai que ama corrige o filho. E glória a Deus por isso também. Porque não estamos jogados de qualquer jeito. O Senhor nos ampara com as suas mãos, nos direciona. E tudo bem se precisar, Ele nos corrigir. Tudo bem, porque Ele nos ama. Ele nos ama. A correção de um pai que nos ama, ela é sempre benéfica. Sempre. Mas tem outra coisa que nós precisamos fazer, é nos prepararmos para a vinda do Senhor. Efésios 5, 25 e 27 diz assim, olha, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fala para o seu irmão do lado, santa e irrepreensível. Fala assim para ele, não é de qualquer jeito. Coríntios 7, 2 Coríntios 7:1 diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, agora fala para você mesmo, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Olha, que versículo cheio de verdades para a gente. Primeiro, que a santificação é um processo e ela precisa ser aperfeiçoada. Porque de repente você olha para a sua vida e fala, ah, pastor, mas eu era terrível, você não me conhece a minha história. Eu era terrível, aquele pecador de carteirinha, sabe? Aquele assim, dos maiores. Eu cometia todos e mais um pouco, eu inventava pecados, aqueles não existiam, eu inventava, eu era bom demais, profissional. E aí eu pergunto para você, quem não era? Todos nós éramos profissionais, pecadores profissionais. Alguns tiveram uma carreira mais curta, outros uma carreira mais longa, mas todos nós éramos muito bons no que fazíamos. Mas o Senhor nos achou. E se você ainda não foi achado pelo Senhor, Ele te chamou aqui hoje. Ele te chamou aqui hoje para dizer que Ele te ama, que Ele tem um plano na sua vida, e é plano de salvação, e aí você é convidado a aceitar esse plano, e viver e desfrutar dessa maravilha. Sinta-se em casa, faça parte dessa família. E quando Ele nos achou, começou o processo de santificação. Então, puxa, eu era extremamente arrogante, soberba, egoísta. Hoje eu sou mais humilde, tenho mais paciência, sou uma pessoa mais tranquila, né? Reconheço mais as virtudes das outras pessoas, sou uma pessoa mais grata, né? Que bom. Perfeita? Não. Por isso a gente busca o aperfeiçoamento da santificação. Se você olha para você e fala, não, Deus já consertou tanta coisa na minha vida, mas ainda tem coisa para consertar. Com certeza. Com certeza. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que vem o vosso Senhor. João Batista, ele vivia separado, vivia em santidade, mas ele vivia rodeado de pessoas. Sabe, santificar-se, a palavra santificação significa estar separado para uso exclusivo de Deus.
Será que todos nós já estamos nesse ponto? Separados para o uso exclusivo de Deus? Pense, se autoavalie, se autoexamine. Como você está no seu processo de santificação? Porque esse é o objetivo. É a gente fazer tudo na nossa vida, 100% do nosso dia, para Deus. Não vou mais trabalhar, pastora, nem estudar, nem fazer as tarefas de casa. Não, tudo isso para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Sem titubear, focado, meu Senhor vem. E pode ser hoje. E pode ser hoje. E pode ser hoje. Já cumpri a minha missão? A minha santificação? Estou fazendo o que devo fazer? Sabe, não é ser perfeccionista. Às vezes, puxa, tem que ser muito perfeito, tem que buscar a perfeição. Não, porque não é pelas nossas obras que nós somos salvos, amados. Não é pelo que a gente faz. Isso vem de presente para nós. A partir do momento que a gente crê e aceita Jesus Cristo. Então, vem de presente a salvação. É impossível ao homem se salvar. Porém, aquele que faz parte da igreja que vai ser chamada lá para bodas do Cordeiro, lá para o dia do casamento que a gente falou, lemos lá no começo. Essa pessoa que faz parte dessa noiva, ela faz obras de justiça. Ela se santifica como consequência da sua salvação. Não é o contrário. Não é eu faço e aí eu sou santo. Eu sou santo e aí eu faço. A santificação vem do Espírito para nós. E aí nós somos impelidos a fazer aquilo que agrada o nosso Mestre. Aquele que nos salvou. E aí a gente tem prazer nisso. Não é um peso. Sabe o que é? Depois que eu me converti, eu não vou mais nas baladas. Eu não bebo mais cerveja. Nossa, que saudade, meu Deus. Mas sabe, crente não bebe, né? Olha, nossa, poxa, pegava todo mundo. É uma beleza, sabe? Nossa, às vezes na mesma baladinha pegava uns 2. Mas sabe, crente não faz isso. Então, saudade daquele tempo. Não, não é assim. Não é assim. Se você sente isso, se você ainda não consegue ter prazer em agradar o Mestre, fazendo as boas escolhas, em preservar o seu corpo para o casamento. Olha que coisa linda. Por quê? Porque esse é o plano dele. E esse plano é bom. Se você não tem essa satisfação, algum problema tem, alguma coisa você não entendeu, alguma coisa você tem que voltar e refazer no seu relacionamento com Cristo. Entender o que Ele fez por você. Porque os mandamentos dele não são pesados. Não são pesados. É uma alegria quando a gente deita no travesseiro no fim do dia. E a gente pensa assim, Senhor, eu te agradei hoje. E aí você pensa e você procura. Pelo menos acho que não desagradei, né? Sabe, isso é bom. A gente dorme gostoso. E fala, Senhor, me embala. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí eu descanso. Agora, se a gente faz essa pergunta, Senhor, eu te agradei hoje. E aí o nosso próprio coração nos condena.
e diz, filha, aquela hora, aquele momento, de manhã foi feio, hein? Lá no trabalho o negócio foi complicado, hein? E aquele sentimento, e aquele olhar, e aquela palavra, e aquela escolha, e aquela atitude. Se você vira para o outro lado e diz, já para lá. Reveja o seu relacionamento com o seu mestre. Talvez você precise voltar e refazer alguma conexão. Talvez você não tenha entendido alguma coisa, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, são um prazer. É um prazer alegrar o coração dele. Sabe por que crente não bebe? Você já fez essa pergunta? Já fez essa pergunta? Por que crente não bebe? Aliás, tem até Jesus bebendo aqui, né? Jesus toma um vinhozinho e tal, não sei o quê. Né? Por que crente não bebe? Pelo menos a maioria não bebe, né? Por quê? E eu vou explicar para você por que eu não bebo. A palavra de Deus diz assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nada que afete o meu discernimento eu aceito, porque eu quero estar bem atenta para fazer o julgamento correto do que agrada e do que desagrada o meu Deus. Jamais eu quero me colocar numa situação vulnerável de não saber decidir por conta de algo que eu bebi ou usei para aliviar alguma coisa do meu dia, da minha mente, da minha história. Eu quero ter discernimento, a minha mente tranquila, que eu vou conseguir discernir. Será que temos feito o nosso melhor? Será que temos purificado o nosso corpo de toda imundícia? E o nosso espírito, então? Às vezes a carne a gente até não aparece tanto, porque é o que a gente comete com o corpo, e os pecados que a gente comete internamente, que ninguém vê. Será que temos buscado realmente nos aperfeiçoar na santidade? Ou será que estamos estagnados? Afinal, eu já fui liberto de tanta coisa quando eu me converti. Deus me libertou das drogas, das baladas, da bebida, do adultério, das mentiras. Nossa, Deus já me libertou de tanta coisa, Será que estamos estagnados? Será que temos mantido o temor a Deus? Ou será que nós temos esquecido que Ele também é um justo juiz? Sabe, quando a gente pensa em apressar a volta do Senhor, com santificação da igreja e com pregação do Evangelho, nós precisamos saber se nós realmente queremos que esse Senhor volte logo. Desejamos isso? Ou será que a igreja do Senhor está acomodada nessa terra? Será que a gente tem gostado muito de ficar aqui? Será que a gente se apegou a essa terra? Será que a gente gosta? Porque tem tanta coisa que eu gosto aqui. Agora que eu consegui aquele emprego, agora que eu consegui o diploma, agora que eu consegui um namorado, agora que eu vou ter um filho, agora isso e aquilo, que eu comprei a casa. Será que a gente está apaixonado por esse mundo? O Salmo 119 tem um dos versículos que diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Me liberta pela tua palavra, me vivifica pela tua palavra. Será que a nossa alma está apegada ao pó dessa terra?
Será que a gente está tão gostoso aqui que a gente não quer apressar a volta do Senhor? Será que a resposta do nosso sentimento é de medo? Por quê? Porque eu não estou pregando o evangelho, né? Porque, na verdade, a santificação está meio baixa. E aí? Será que é isso? Qual é a nossa prioridade como igreja? Qual é a nossa prioridade como igreja? É cumprir a missão e nos prepararmos para a vinda do nosso Senhor. Ele avisou tanto que seria de repente, que seria como um ladrão que não avisa. Ele falou tanto que ele quer que os seus servos estejam trabalhando, ou seja, fazendo, não é uma espera apática. Senta, espera. É fazendo o que tem que ser feito. E não existe ninguém dispensado dessas duas coisas: pregar e se santificar. Ninguém. Não importa se seja criança, adolescente, jovem, idoso. Não importa se você tem saúde ou se você está passando por uma enfermidade. Não importa se você tem bastante dinheiro ou se a sua conta está no vermelho. Não importa. Ninguém é dispensado dessas duas, porque a nossa principal identidade é sermos a igreja, a noiva. Todas essas coisas são secundárias e são terrenas e vão ficar aqui. Enquanto a gente medita sobre isso, nós vamos orar sobre isso, mas enquanto a gente medita sobre isso, eu quero que você escute essa canção. E eu quero que a Almerinda, que está em algum lugar, possa vir e ministrar aqui. Ok? Ela deve estar em algum lugar. Pode pôr. Medite nessa canção. Da noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar. Só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Aleluia, quero convidar você a ficar de pé.
Eu quero pedir para você fechar os olhos. E enquanto a música continua, eu quero que você pense. Se você tem feito o seu melhor, se você tem feito o seu melhor para se preparar em santificação, se você tem feito o seu melhor no ID, no pregar o Evangelho, e se você encontrar aí algo que precisa ser melhorado, corre aqui, que nós vamos fazer essa oração. E eu sou a primeira a aceitar esse apelo. Sim, dá para melhorar, Senhor. Dá para melhorar, Pai. Dá para melhorar sim, Senhor. Aleluia. Venha para pedir perdão como a noiva do Senhor. Porque nós não estamos muito interessados nisso. Queremos que o Senhor venha e nos perdoe e nos ensine a sermos melhores. Se você percebeu que a sua conexão com Deus não está adequada, que você fala, puxa, eu não estou entendendo isso, eu quero viver isso, mas eu não estou conseguindo viver isso. Peça uma oração específica nessa noite, não saia daqui desse jeito não. Procure alguém que ore por você, para refazer essa aliança, para começar de novo. Pode ser aqui, pode ser aí no seu lugar, pode ser no final, pode ser agora. Senhor, nós queremos fazer melhor. Senhor, nos perdoa por toda estagnação. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Eu quero pedir que os intercessores, que os líderes que estiverem disponíveis, os pastores, por favor, podem tocar e orar nas pessoas, na medida do possível, em nome de Jesus. Se tiver algum intercessor aqui, ou algum líder, ou algum pastor, por favor, priorize orar por ele, para depois ele já ir orar pelos outros. Senhor, em nome de Jesus Cristo, olha para os nossos corações, Senhor. Eu me uno aqui, Senhor, a cada pessoa que atendeu esse apelo, Senhor. E juntos, Senhor, ó Deus, nós clamamos, nos perdoa. Senhor, nos perdoa se estamos aqui, Senhor, ó Deus, tão embaraçados com as nossas coisas, com a nossa lista de pedidos, Senhor. Estamos aqui tão embaraçados com os nossos problemas, Senhor. Estamos aqui pensando em nós mesmos, Senhor. Queremos te usar para melhorar a nossa vida. Queremos te usar para melhorar a nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós queremos um solucionador de problemas. Nós não queremos, Senhor,
entregamos todas as noites, todos os dias, e algumas parecem tão bonitas, Senhor, pedindo pela salvação de tantos, Senhor, que nós amamos, mas nós só queremos que o relacionamento fique melhor. O que nós queremos é que o relacionamento fique mais fácil, que eles concordem conosco. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus, traz, Senhor, o Teu Espírito Santo. Traz o Teu Espírito Santo, Senhor, agitando o nosso coração agora. E que possamos ser lembrados, Senhor, daquilo que já recebemos. Daquilo que já recebemos, ó Deus, da salvação que nos alcançou, do amor, Senhor, ó Deus, da Tua parte que mudou a nossa vida. Nós queremos fazer melhor, nós queremos nos santificar mais, queremos ser aperfeiçoados em santificação. Não importa o que já ficou para trás, olhamos para o hoje, olhamos para aquilo que ainda não está bom hoje e queremos, Senhor, agradar o Teu coração. Não porque queremos, Senhor, conquistar algo. Porque nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo o que realmente precisamos. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Então, Senhor, nos abençoa, Senhor. Oh, Deus, queremos ter entendimento das Tuas coisas, Senhor. Queremos olhar para Ti, Senhor, e reconhecermos que o Senhor é o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não só uma oração bonita, mas um reconhecimento real. Queremos viver para Ti, como o Senhor viveu para nós aqui. Queremos Te amar integralmente até a morte, como o Senhor nos amou aqui, até a morte. Oh, Senhor! Queremos abdicar da nossa vontade, como o Senhor abdicou da Sua. Queremos deixar os nossos planos de lado, para vivermos os Teus, para vivermos os Teus planos. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se achamos, Senhor, os nossos problemas mais importantes do que os Teus planos. Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Se achamos que a nossa enfermidade é mais importante, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se achamos que os nossos problemas, Senhor, são mais importantes do que a Tua vontade, os Teus planos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Teu perdão seja derramado, Senhor, sobre nós, sobre nós, sobre nós. E que possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, curados, renovados e impulsionados pelo Teu Espírito Santo, para vivermos um novo tempo, o tempo de cumprir a missão, o tempo de cumprir a missão, de se santificar para receber o Senhor, que virá, que virá, que virá. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Davi, ajuda também, por favor.
Você que já recebeu a oração, por favor, pode voltar para o seu lugar. Mas se você ainda não recebeu, fique aqui. Fique aqui. Aleluia. Aleluia. Ó, preciso de um intercessor aqui. Preciso de um intercessor aqui. Um intercessor aqui. 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 2 ali. Isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que ficou no seu lugar, pode sentar. Pode sentar. Diferente? É. Pode sentar. Porque existe um terceiro ponto, uma terceira providência que eu quero mencionar, terceira e última. Pode sentar. Que eu quero mencionar. E essa é muito importante. Agora que nós já nos arrependemos, agora que nós já rasgamos o nosso coração com sinceridade, nós podemos então pensar na terceira. E a terceira providência é desejar a volta do Senhor. Desejar a volta do Senhor. Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto todos vós sois filhos da luz. Aleluia! Olha para o lado e diz: você é filho da luz. E filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Deus não destina filhos para a ira. Deus não destina servos fiéis para a ira. Deus não destina sua noiva para a ira. Aleluia. Aleluia. A ira não é para nós. A ira não é para nós. Nós precisamos estar muito atentos a essa verdade. Lá em Apocalipse, diz assim. Está aparecendo para vocês? Agora, Apocalipse, vamos lá. É que não estavam todos os grandões, não deu. Apocalipse 21, a partir do 21.
diz assim: as 12 portas, está falando da cidade celestial, aonde nós vamos morar. Se você nunca ouviu uma descrição dessa, guarde no seu coração, abra bem os seus ouvidos. Esse será seu novo endereço. As 12 portas eram feitas de pérolas. Cada porta uma única pérola. E a rua principal é de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis em toda a glória entrarão na sua cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Fala para o seu irmão: é com você, irmão! É com você, irmão! Aleluia! 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 É o nosso novo endereço! É o nosso novo endereço! Oh, glória! Então, continua o texto. Então o anjo me mostrou o rio da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz frutos, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem para remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. É o nome do Senhor que vai estar escrito na nossa testa. Não vai ser o número da besta, porque nós vamos cumprir a missão, e nós vamos nos santificar, e nós vamos estar prontos quando a trombeta tocar. Aleluia! 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 O último versículo dessa noite, para podermos celebrar intensamente, é Apocalipse 22, 17. Lá no finzinho, um pedacinho só dele diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diz vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É para todos que quiserem. É para todos. Tem lugar para todo mundo nessa cidade. Aleluia. Quem quiser, venha, e é de graça. É de graça. Você também é chamado. Todos nós somos. A noiva diz vem. A noiva diz vem. A noiva não diz espera um pouco. A noiva não diz espera um pouco que eu vou resolver isso aqui. A noiva diz vem. A noiva diz vem. A noiva diz vem. Eu quero chamar o louvor. Aleluia. Eu quero chamar o ministério de louvor, e eu quero convidar você a celebrar. Porque nós, como terceira providência da igreja que espera o seu rei, é estarmos desejosos da volta do Senhor. Precisamos desejar isso, ansiar por isso, precisamos querer que Ele venha, desejamos isso. Isso é o nosso foco, é nisso que nós pensamos todo tempo, todo tempo, todo tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Eu quero que você cante, celebrando como um filho amado do Senhor, como noiva de Cristo, como alguém que sabe que vai ter uma morada celestial, e que o Senhor
virá nos buscar. O nosso rei não vem nos esmagar. O nosso sentimento é de expectativa com alegria. Com alegria naquilo que Ele fará. Na festa que está preparada para mim e para você. A festa do Cordeiro. A festa das bodas do Cordeiro. Bora cantar. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia, cante com o seu coração. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. O que temos aqui é só uma gota. É só uma gota. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Sim, Senhor. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei feliz. Eu irei feliz. daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Sim, Ele vem buscar você. Enche a boca e canta isso com seu coração. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra cá